Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, você está esperando a mudança na lei do impedimento? Você quer que entre aquela regra que o Wenger está defendendo de só ser impedimento se o corpo do jogador, do atacante, estiver totalmente à frente do defensor? Se você está esperando isso, saiba que tem muita gente remando contra essa alteração de impedimento. É o que a gente vai falar nesse vídeo depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, ainda em ritmo de férias. Estou aqui em Orlando passando férias com a família, mas lógico que a gente não ia deixar aqui o canal do VSR desabastecido. E hoje tem uma notícia muito interessante, uma notícia que tem gerado muito debate aqui no mundo do futebol, que é a mudança da regra do impedimento, ou a sugestão de mudança da regra do impedimento, que tem sido muito defendido pelo Arsène Wenger e que muita gente estava até dando como possibilidade de já haver essa alteração para a Copa do Mundo do ano que vem, mas a informação que a gente tem hoje do jornal The Times é que tem muita gente remando contra essa mudança. Vamos falar sobre isso. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar, nem para usar, e tem no seu aplicativo, no seu celular, no seu tablet, um aplicativo fantástico para estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso em tempo real, tá? Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download e começar a usar. Não paga nem para baixar, nem para usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira, a partir de uma notícia do jornal britânico The Times, que é um jornal que não é um jornal conhecido por forçar nas manchetes, conhecido por ser sensacionalista, e é uma reportagem muito bem apurada sobre os bastidores da tentativa de mudança do Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, que hoje é o chefe de desenvolvimento de futebol global da FIFA, de mudar a regra do impedimento. Para quem não acompanhou, eu já tenho até um vídeo aqui no canal do VSR falando sobre isso. É um vídeo de um ano e meio atrás, que eu estou deixando o link aqui no card. O Arsène Wenger, e essa imagem aqui ela é autoexplicativa, tá? O Arsène Wenger defende o que está nessa imagem aqui, ó, que um jogador só estaria em impedimento se tivesse todo o corpo dele à frente do penúltimo defensor, tá? Atualmente, como é que funciona? O jogador que está atacando tem que ter qualquer parte jogável do seu corpo, e o que é jogável? Não conta do braço para frente, dessa linha aqui para frente, não conta. O resto, qualquer outra parte com o qual ele pode fazer um gol, conta para impedimento se ele tiver à frente do penúltimo defensor. E pode ser, e agora com impedimento semiautomático, pode ser uma unha à frente, que isso serve de impedimento. A sugestão do Arsène Wenger é que, a partir de agora, só se o jogador estiver completamente à frente do penúltimo defensor, e ali tem que estar totalmente à frente. Se tiver um biquinho da chuteira ou o calcanhar do atacante batendo com o bico da chuteira do defensor, esse jogador estaria em condição legal. Essa é a proposta do Arsène Wenger. Essa é a defesa, é o que quer, inclusive, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, na expectativa de que assim os jogos fiquem mais abertos e que tenhamos mais gols, né? Esse é o pensamento do Arsène Wenger, chefe de desenvolvimento de futebol global da FIFA, e isso é o que defende também o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Eu não vou debater nesse vídeo aqui o conceito disso.
E por que eu estou falando aqui o conceito disso? Porque no vídeo que eu fiz aqui, eu abordo sobre essa mudança, eu abordo essas questões. Eu vou deixar na descrição o vídeo do craque, do Rafael Oliveira, que também aborda muito essas questões, dos impactos dessa mudança para o jogo. Todo mundo imagina que mudando essa regra vai sair mais gol, mas tem uma boa possibilidade de com essa mudança de regra sair menos gol. Por quê? Porque se agora vai ser muito mais fácil o jogador atacante entrar em condição legal, as linhas de defesa que hoje jogam de forma altíssima, por exemplo, pega o Barcelona do Hansi Flick, a última linha está lá no grande círculo. Se essa regra prevalecer, nós podemos ter perfeitamente um movimento de retração de todo mundo voltando às linhas para ficar lá na meia-lua. E com isso, ao invés de você ter mais gol, você ter menos gol. Então, isso é uma possibilidade, tá? No vídeo que eu deixei aqui no card e no vídeo do Rafa Oliveira, que está aqui na descrição o link, os dois, a gente aborda isso. Pode ser que o tiro saia pela culatra. Pode ser que em vez de você ter mais gol, você tenha menos gol. Porque o impedimento, ele move a tática do jogo. Muita gente fala assim, pra que tem impedimento? Acho que o futebol tinha que acabar com o impedimento, tem que deixar... Não. A existência do impedimento e a forma como você maneja a linha de impedimento, isso faz toda a bagagem tática e todo o duelo tático do jogo a partir disso, de você ou dar mais campo para o adversário, colocando sua linha de defesa mais atrás, ou você diminuir o campo, subindo a sua linha. Mas aí se uma bola em profundidade pode matar. Sim, essa é a graça do jogo. Você forçar o atacante, medir para não entrar em impedimento, você ter a qualidade de quem dá o passe, de esperar o momento certo para o atacante não entrar em impedimento, tem a leitura da defesa de dar um passo à frente para colocar o jogador em impedimento. Então, tudo isso, toda essa questão tática do jogo passa pela linha do impedimento. Então, quando todo mundo acha que é automático que implementar isso que está aqui no futebol vai trazer mais gol, isso não é simples, isso não é automático, tá? Então, mas eu não tô aqui, esse vídeo não é para debater os conceitos da mudança de regra, é para debater, trazer os bastidores do que está acontecendo, tá? E aí, o jornal The Times fez essa reportagem que a galera lá do liverpoolbrasil.com já traduziu. Então eu vou usar a reportagem deles, tá? Aqui. Vou ler para a gente entender. A proposta de Arsène Wenger para uma nova regra de impedimento baseado em, entre aspas, luz do dia, está enfrentando fortes oposições das associações de futebol britânicas e da UEFA, segundo a reportagem do The Times. E por que diz luz do dia, entre aspas? Porque o Wenger diz que isso é uma coisa simples. É só fazer isso que o jogo vai melhorar, que vai ter mais gol, e como a gente já falou aqui, não é assim. Wenger, chefe de desenvolvimento de futebol global da FIFA, quer que os atacantes sejam considerados impedidos apenas se houver clara distância entre eles e qualquer parte do último defensor. A FIFA planeja buscar teste via International FA Board, a IFAB, no próximo mês. Já foram feitos testes desses e a FIFA quer mais testes sobre essa alteração. Aí vem a reportagem do The Times. Fontes informam que as 4 associações britânicas no IFAB consideram a mudança radical demais, argumentando que forçaria os defensores a recuar muito mais e alteraria drasticamente o futebol de elite. Dramaticamente o futebol de elite. A UEFA apoia essa posição, propondo um compromisso onde apenas o tronco do jogador determina o impedimento, ignorando pés e cabeça. Tá, então vamos acalmar um pouquinho para falar aqui. Por que a reportagem diz as 4 associações britânicas? Porque a IFAB
é importante lembrar, a IFAB, que é o órgão que regula as regras do futebol, ela é composta de 8 votos. 8 votos. 4 são de representantes da FIFA e 4 são representantes das 4 associações britânicas do futebol. E aí a gente está falando da Inglaterra, da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte, que são os criadores do futebol. Então eles têm essa permissão de votarem na IFAB para qualquer alteração de regra. Então são 8 votos, 4 da FIFA, 4 das 4 associações britânicas, e para qualquer coisa passar, você precisa ter 6 votos de 8. Então são 8 votos, para qualquer coisa, para qualquer alteração na regra acontecer, é preciso que 6 desses 8 votos concordem. Então, segundo a reportagem, as 4 associações britânicas, Federação Inglesa, Federação de Gales, Federação Escocesa e Federação da Irlanda do Norte, essas 4 associações são contra o que o Wenger quer, porque acham que é uma coisa radical demais, no que eu concordo. Eu acho que é uma coisa muito radical para você fazer, ainda mais de forma atropelada. Eu acho que isso gera tanto impacto para o jogo que você, para fazer isso, você precisa de muito mais testes, muito mais entendimento, muito mais noção do impacto que isso vai causar. Então, essa é a questão. E aí, segundo a reportagem do The Times, a UEFA traz um meio termo entre as duas coisas. O que seria esse meio termo na proposta da UEFA? Considerar, você não levar em conta cabeça e chute, pé e perna para o impedimento. Você considerar o tronco do jogador. Por quê? Porque com o impedimento semiautomático, imagens como essa aqui têm acontecido direto, que é um biquinho de chuteira tirar gol. E isso, com o impedimento semiautomático, fere o espírito da regra. Porque o impedimento foi criado para que o atacante não tire vantagem de ficar isolado lá na frente. Esse tipo de coisa aqui, que na análise sem VAR e na análise das linhas vermelha e amarela daria a mesma linha, no impedimento semiautomático não dá mais mesma linha, dá impedimento, porque tá lá o biquinho da chuteira tirando a condição. Então o que a UEFA está sugerindo? Que tenha um meio termo, nem a proposta do Wenger, nem o jeito que é hoje, um meio termo, que seria o quê? Só considerar o tronco do jogador. Vai considerar onde o tronco do jogador está, não onde está a cabeça, no caso que se a cabeça estiver projetada assim, não o pé se o pé estiver um pouquinho à frente. Então essa é a proposta da UEFA. Essa eu já gosto mais. Essa proposta eu já gosto mais, tá? Mas só que essa proposta aqui da UEFA é a primeira vez que eu vejo, é a primeira vez que eu ouço alguém falar nisso. Tá? Eu não tinha visto. A reportagem do The Times traz isso. Eu não tinha visto ainda. Mas essa proposta me parece mais justa. Em vez de você considerar uma cabeça projetada que às vezes passa a linha, tá só a testa impedido, ou então você considerar uma chuteira que às vezes o jogador calça 44, tá impedido, se ele calçasse 41 ele estaria em condição legal. Eu acho que considerar o tronco eu acho mais justo. Essa é a proposta da UEFA. Tá? Então, a informação do The Times, as 4 federações britânicas que têm 4 votos lá, ou seja, se elas se unirem contra as 4 federações britânicas, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, se essas 4 disserem não muda nada, porque elas têm 4 votos, você precisa de 6 votos favoráveis, tá? Então, e aí tem essa outra proposta da UEFA. A UEFA é contra a proposta do Wenger e, segundo o The Times, oferece uma alternativa. Vou continuar lendo a reportagem aqui.
Críticos alertam que a regra de Wenger poderia criar até 2 metros de diferença em comparação à lei atual, que marca o impedimento se qualquer parte do corpo do atacante estiver à frente do, ele bota aqui o último defensor, mas é do penúltimo defensor. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, apoia a mudança para tornar o jogo mais ofensivo e atrativo, enquanto Wenger argumenta que o VAR tem penalizado injustamente atacantes por impedimentos mínimos como uma unha do pé, que é o que eu falei, né? Às vezes tem impedimento que se o cara calçasse 41 em vez de 43, ele entraria em condição legal. A IFAB requer 6 de 8 votos para aprovar uma mudança. A FIFA detém 4 votos, as associações britânicas 1 cada. Testes em alto nível seriam necessários antes da aprovação e nenhuma mudança é esperada antes da Copa do Mundo. Surgiu um boato aí recentemente de que esse impedimento do Wenger poderia já valer na Copa do Mundo 2026. Isso não vai acontecer, tá? A Copa do Mundo 2026 vai ser jogada com a regra do impedimento que a gente conhece. Preocupações permanecem sobre impactos táticos, como com oficiais como Victor Montagliani alertando contra um jogo ultra defensivo ou placares inflacionados. O ex-árbitro David Elleray sugeriu que o compromisso do tronco poderia oferecer um meio termo equilibrado enquanto testes adequados continuam. Então é isso. Eu concordo com David Elleray. Eu acho que marcar o impedimento no tronco do jogador e não na cabeça e não na perna esticada, eu acho que faz muito mais sentido. É uma adaptação à tecnologia. Então, eu sou contra a medida do Wenger. Eu acho que a medida do Wenger, primeiro, ela não vai resolver problemas, impedimentos milimétricos, porque tudo que continuar sendo no limite, a chuteira de quem tá atacando tá colada ali, tá ou não tá? Tá mais para cá, tá mais para lá. Isso vai continuar acontecendo, né? Então, isso não resolve porque o que é limite vai continuar sendo polêmico. E a outra, eu acho que essa proposta ela vai gerar um impacto muito diferente no jogo. Então, eu sou contra a proposta do Wenger. Mas eu acho essa proposta de, em vez de considerar cabeça ou em vez de considerar pé, considerar o tronco do jogador. Porque aí sim, se o tronco dele está à frente do penúltimo defensor, você já pode configurar ali uma vantagem. Não um bico de chuteira na passada. Às vezes o bico da chuteira na passada você ficou um pouquinho à frente, mas na prática você não teve vantagem. Você está cuidando da linha do impedimento, você está cuidando do penúltimo defensor. Entrou ali. Então, eu acho que essa proposta da UEFA é mais factível e acho que ela mexe menos com o jogo. O importante aqui para resumir, as federações britânicas que podem vetar qualquer mudança de regra são contra a regra do Wenger. A UEFA é contra a regra do Wenger e sugere um meio termo que seria o tronco. E a outra, isso daí ainda vai passar e ainda vão ser feitos testes novamente com essa proposta do Wenger. A chance disso estar na Copa do Mundo 2026 é quase zero. No que eu concordo. Resumindo para trazer minha opinião, eu sou contra a regra do Wenger e acho que a sugestão da UEFA de usar o tronco é bem melhor. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado para clicar nesse link e baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.